Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje ainda estamos comentando o informativo 1080 do Supremo Tribunal Federal. O caso que eu trago para vocês hoje é o seguinte, é o caso correspondente ao recurso extraordinário 1.288.634 de Goiás, tema de repercussão geral 1172. Mas é o seguinte, olha, quando o Estado ele concede determinada isenção de um tributo como o ICMS, que é um tributo estadual, como é que fica essa isenção em relação à repartição de receitas tributárias em relação ao município, né? Quando o Estado concede isenção, o município será prejudicado por essa isenção ou concede qualquer benefício fiscal? O município que recebe uma parcela, por exemplo, do ICMS, ele vai ser prejudicado? É essa questão que foi tratada nesse RE que eu pretendo explicar para vocês. Vamos ver qual é a tese fixada, qual foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, a exemplo do Fomentar e do Produzir, do Estado de Goiás, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previstos no artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Beleza? Então, essa foi a tese de repercussão. Então, esse tema que eu trouxe para vocês, de que será que quando o Estado ele concede alguns benefícios no seu tributo estadual, será que ele pode fazer isso ou ele não pode fazer em razão da repartição de receitas, obrigatória de receitas para os municípios? O Supremo disse que ele pode, só que não basta apenas a gente entender que ele pode, né? A gente tem que entender as razões, né? Então, vamos lá. ICMS. ICMS é um tributo de competência estadual. O que é que diz a Constituição lá no artigo 158? A Constituição vai dizer o seguinte: vai determinar que o Estado ele repasse 25% da receita do ICMS aos municípios, né? Receitas e despesas. Receitas é aquilo que é arrecadado, despesas, o que o Estado gasta para dar conta dos gastos públicos, né? Serviços públicos, etc. Então, o artigo 158, inciso 4, vai dizer que de tudo que o Estado arrecadar em matéria de ICMS, ele vai ter que repassar 25% disso para os municípios, beleza? Existe um tema da sua repercussão geral que ele já tratou dessa questão, que é o tema 42, que eu deixo na sua tela com a ajuda do professor Márcio Cavalcante. E diz o seguinte: se o Estado membro decidir conceder isenção de ICMS, os municípios não podem ficar prejudicados na repartição constitucional do tributo. O Estado decide conceder isenção, isso não pode afetar a repartição constitucional das receitas. E o que existe diferente desse tema 1172 em relação a esse tema 42? É o seguinte, é que o ICMS postergado, ou seja, o, o indivíduo, o contribuinte deve ICMS ao Estado, mas ele recebeu esse benefício de postergação do ICMS, ou seja, ele recebeu um prazo maior para o pagamento desse ICMS. O Supremo disse que esse ICMS postergado ainda não pode ser considerado receita pública. E ele dá o exemplo, porque ele está se dedicando a esse caso, do programa Fomentar e Produzir do estado de Goiás. Vai dizer o Supremo, em que pese os artifícios empregados pelo Estado de Goiás com o uso na lei de termos como financiamento e empréstimo, não se pode desconsiderar que as parcelas financiadas e emprestadas ainda não ingressaram nos cofres públicos estaduais. Se o Estado-membro fosse obrigado a fazer o repasse aos municípios de parcela do ICMS com base apenas no ICMS escriturado, ou seja, no ICMS registrado, mas ainda não incorporado enquanto receita pública,
Isso iria ferir a autonomia federativa dos estados para implementar seus programas de benefícios fiscais, além de permitir impacto negativo em seu equilíbrio fiscal. Então, o Supremo determinou que a obrigação de transferência da cota pertencente aos municípios sobre o produto de arrecadação do ICMS, no valor de 25%, como a gente viu, artigo 158, inciso 4 da Constituição, relativa à repartição constitucional das receitas tributárias, só ocorre quando há o efetivo recolhimento do tributo, isto é, quando configurada a receita pública por parte do Estado-membro. E a gente viu que, nesse tema, o Supremo considerou que, quando há um benefício de postergação do ICMS, apesar dele estar escriturado, ele ainda não está incorporado ao Estado-membro. E assim não se pode exigir o repasse aos municípios da parcela diferida ou postergada de ICMS. Essa é a diferenciação entre o tema 42 e esse tema aqui de repercussão geral. Então vamos lá ver mais uma vez a tese que foi fixada. Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou interromper